Bem-vindos então, vocês participam do nosso fórum de automação residencial. A gente vai fazer aqui então uma pequena aula de instalações elétricas, algumas orientações. Eu sei que muitos de vocês já conhecem do assunto, mas para alguns pode ser muito útil essa aula. Eu me chamo Cláudio Reis e sou eu que faço a manutenção do fórum. Tá bom? Então qual que é o objetivo dessa primeira aula? É fornecer orientações em relação às instalações elétricas residenciais, com relação à padronização de cor, de fio, demonstrar a forma correta de se instalar um circuito. Nessa primeira aula, o circuito vai ser um circuito de iluminação. E a gente também vai estar alertando sobre os riscos de você fazer uma instalação fora do padrão. Nós também aconselhamos você a procurar um curso de aperfeiçoamento na sua cidade, para que você possa fazer os trabalhos com mais segurança. Lembramos para que você sempre desligue a energia elétrica antes de realizar uma intervenção. Então, como funcionam as instalações elétricas no nosso país? Vamos começar com isso. A gente tem regiões que trabalham com 110 volts. Isso é feito com fio fase e um fio neutro. Nessas mesmas regiões, a gente tem 220 volts, com duas fases. Tá? Duas fases diferentes. Porém, existem outras regiões no nosso país que só tem a tensão 220 volts. E essa 220 volts é adquirida com fase e com o neutro. Tá? Existe ali um arquivo no nosso fórum sobre tensões elétricas. Você pode abrir e lá você vai estar sabendo as cidades e qual é o tipo de energia que ela trabalha. Tá bom? De acordo com a padronização da NBR 5410, que é a norma brasileira regulamentadora, esse 5410 é em relação às instalações elétricas, o fio preto, o condutor de cor preta, ele é o condutor fase. E o azul é o condutor neutro. O fase, então, alguns conhecem como positivo, neutro como negativo, não é a nomenclatura certa. O fase, sim, é por onde passa-se energia, onde a gente toma choque, o neutro não. E essas são as cores, tá? O condutor fase, preto e o condutor neutro azul. Isso em instalações monofásicas. Então, para instalar uma iluminação, o que a gente precisa? Como que funciona a instalação na nossa casa? Então, a gente tem uma rede com fase e com neutro, uma rede de iluminação. E eu quero instalar então essa lâmpada fluorescente. Ela vai estar lá num receptáculo, num bocal, como a gente conhece. E para isso eu preciso de um interruptor para poder comandá-la. Então, o que eu faço? Primeiramente, eu vou lá da rede do neutro e eu faço uma emenda. É bom você assistir a aula sobre emendas. Aqui vai uma emenda em derivação. Eu levo o neutro diretamente para o bocal. Pronto, acabou aí meu trabalho com o neutro. O fase da rede, eu também faço uma emenda em derivação, eu levo lá para o meu interruptor. Tá? De preferência para o parafuso central do meu interruptor, para a gente não confundir em outros tipos de interruptores. Bom, o fase foi para o interruptor, o neutro foi para o bocal da lâmpada. Agora, essa comunicação aqui, ó, entre fase, entre interruptor e lâmpada, a gente vai colocar um outro fio que é conhecido como retorno. Ele tem uma outra coloração. Tá? Então, para retorno existem essas três cores, o vermelho, o amarelo e o branco, são as mais usadas. São cores para estar utilizando o fio retorno. Tá? Essa é a forma correta de estar se instalando um circuito de iluminação. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Agora eu tenho uma pergunta. Existe a posição certa para os condutores retorno e neutro dentro do bocal? Porque o bocal ele tem dois parafusos. Tem um lado certo para colocar? O que vocês acham? Existe sim. E é por uma questão de segurança. Então, olhando dentro do bocal, você vai ver que tem uma parte metálica que pega toda a lateral dele e tem outro parafuso que pega só o central. Essa parte central aqui, você tem que olhar atrás dele o parafuso qual é onde você deve botar o retorno, é onde vai chegar a energia elétrica. E a parte maior é onde vai o neutro. Por que isso? Isso é questão de segurança. Para quando uma pessoa for engatar uma lâmpada nesse bocal, sempre fica aquela parte metálica um pouquinho para fora enquanto ela está engatando. Então, para ela não correr o risco de tomar um choque elétrico, vai que ela encosta naquela parte e o fase está na lateral. Então ela vai tomar uma descarga elétrica. Então é por questão de segurança, tá bom? Vai funcionar de qualquer forma que você botar o retorno ou o neutro em qualquer lado, ele vai funcionar. Mas por questão de segurança, o neutro tem que pegar essa parte metálica de fora, lateral, e o fase essa linguetinha do centro, tá bom? Vamos entender um pouquinho sobre as instalações elétricas. Por que tem que ser o fase no interruptor e o neutro na lâmpada e não invertido? Porque é o seguinte, quando eu for trocar uma lâmpada, por exemplo, eu desligo o interruptor,
Então ele vai cortar a energia, não vai ter nenhuma energia. O único fio que vai estar direto no bocal da lâmpada é o neutro. Isso aí evita o risco de choque elétrico ao usuário. Então ele pode trocar a lâmpada sossegado, né, e não vai tomar um choque, porque o único fio que está chegando nele é o neutro. O fase está cortado porque o interruptor cortou. Esse é o jeito correto de instalar seu de iluminação. Existe um outro jeito que as pessoas fazem, as pessoas confundem, que elas fazem o que? Elas botam um neutro no interruptor, né? E o fase direto na lâmpada. Então o que acontece? Quando eu desligar o interruptor, ele vai cortar o quê? O neutro. Mas o fase vai estar, como a gente chama, vivo, vai estar direto no bocal da lâmpada. E aí existe o risco do usuário lá, quando for fazer a troca da lâmpada ou qualquer outra manutenção, né, até o eletricista, tomar um choque porque o neutro, o fase está sempre ligado, tá bom? Esse é o jeito errado de estar fazendo a instalação no circuito simples de iluminação. Bom, foi uma aula só para tirar dúvidas, orientação, né? Para mais aulas vocês podem acessar o estudiocomora.com.br, procurar lá na aba de cursos Automação Residencial e fazer parte do nosso fórum. Para qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para mim. O nosso e-mail é diretor@estudiocomora.com.br. Agradeço então a atenção de vocês, pessoal, e até a próxima aula.